Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead Volume 2. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard e Cliff Rathburn no ano de 2004. O segundo arco de The Walking Dead é chamado de Caminhos Trilhados. E depois da apresentação e primeiros conflitos, agora começa a busca por um novo lar. O volume 2 contém as edições de número 7 até a número 12. E como essa é uma sequência de eventos, o link para o vídeo do primeiro volume tá aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um flashback, de pouco tempo depois do início da infestação. Lori olhava para Atlanta do lado de fora da cidade, pensando em toda a tragédia, quando Shane chama por ela depois de Carl dormir no seu carro. Os pais de Lori estavam mortos. Rick estava em coma há 3 semanas, e nesse tempo Shane cuidou dela e de Carl. Por isso, eles se aproximaram cada vez mais, até que nesse momento eles se beijaram e passaram a noite juntos. No presente, Shane estava morto agora. Os sobreviventes o enterraram e agora voltam pro acampamento enquanto Lori fica mais um tempo ali. E ela cospe no túmulo de Shane, porque confiava nele. Naquela noite, no acampamento, Rick conversa com Dale. E ele o lembra que no outro dia é Natal. Mas Rick pede para não falar disso com ninguém, porque nada seria da mesma forma dali pra frente, principalmente para as crianças. E é exatamente no dia de Natal que eles mudam o acampamento de lugar com o trailer de Dale. Naquela manhã, inclusive, Rick acorda Carl e, para deixá-lo feliz, ele lhe dá o seu chapéu de policial, um chapéu que o garoto passa a usar o tempo todo. De qualquer forma, naquele dia eles reúnem as coisas e iniciam uma nova jornada. O caminho é complicado, com carros abandonados no meio das estradas e, enquanto movem um deles, 3 seres se aproximam. Rick acha que são criaturas, mas quando percebe, eram 3 sobreviventes. Era um homem chamado Tyrese, com a sua filha Julie e o namorado dela, Chris. Eles estão tentando sobreviver se escondendo esse tempo todo, mas a comida acabou. Então Rick oferece ajuda e que se juntem a eles. Eles vão passar a noite por ali mesmo e oferece que Tyrese, Julie e Chris passem a noite no trailer. Tyrese agradece, mas recusa. Na manhã seguinte, Tyrese vai falar com Rick para agradecer e pedir desculpas por parecer ingrato. Mas acontece que é difícil confiar nas pessoas ultimamente. Eles já estiveram com um homem numa loja de suprimentos por um tempo, por exemplo. Eles já se conheciam de vista, era um homem de uns 60 anos de idade e que sempre pareceu gentil, mas na primeira noite juntos, ele tentou violentar sua filha. E Tyrese matou o homem antes que ele pudesse fazer alguma coisa. Rick não julga Tyrese e diz que qualquer pessoa teria feito o mesmo no seu lugar. Tyrese diz que não queria, mas não se culpa pelo que fez. Acontece que esse mundo mudou, e mudou todos que estão nele, sejam os mortos ou os vivos. Nesse momento, 2 criaturas surgem de longe, e Rick os chama de caminhantes. É a forma como Rick se refere a eles agora. Rick pega o seu machado e Tyrese tem um martelo como arma, e trabalhando em conjunto, eles acabam com os caminhantes. Rick e Tyrese se mostram como uma boa dupla. Eles já estão a uns 30 km de Atlanta, é um bom lugar para procurar casas onde possam se estabelecer. No caminho, eles continuam encontrando mais carros parados no meio da rua. Mas agora eles têm Tyrese, e Rick diz que está feliz em tê-lo encontrado, principalmente porque Tyrese é bastante forte. E quem gostou da chegada dele também, aparentemente, é Carol, que olha para Tyrese com segundas intenções. Naquela noite, eles fazem uma pausa numa fogueira, e Tyrese percebe que o grupo tem bastante comida. Isso é graças a Glenn. Glenn é realmente uma peça fundamental do grupo. No meio da conversa e descontração, Lori se levanta sem falar nada
e se afasta pensativa. Então Rick vai atrás dela e pergunta se tá tudo bem, e ela diz que não. Acontece que Lori revela que tá grávida. Isso já faz algumas semanas, e Lori não sabe mais o que fazer. Então ela volta ao grupo reunido e conta que tá grávida. Ela só queria contar para Rick primeiro. O grupo fica em silêncio. Uma gravidez em tempos como esses, sem hospitais, é um pouco complicado. Mas Rick diz que eles vão dar um jeito nisso. O importante é que eles vão ter um bebê. Um tempo depois, se preparando para dormir, Dale fala com Rick e comenta sobre a conversa que eles tiveram antes sobre Lori e Shane. Mas Rick não quer continuar esse assunto. Rick não quer pensar muito nisso ou vai ficar louco. Ele só está preocupado com a gravidez e como vai ser com o parto. Então Dale abraça Rick e pede desculpas se o ofendeu. No outro dia, eles seguem caminho e passam na frente de uma grande casa abandonada, mas destruída. Então eles continuam passando por zumbis congelados na estrada. Aparentemente, como eles não têm sangue circulando, eles devem congelar mais rápido que os humanos. De qualquer forma, eles pareciam sem sorte até encontrar um condomínio de casas cercado por um muro, um lugar chamado Wiltshire Estates. O lugar parecia convidativo e Rick acha que pode ser perfeito para eles. Eles podem começar uma nova vida ali. Rick quer checar a primeira casa, antes de qualquer coisa. Então ele manda todos entrarem com muito cuidado e não se separarem. Carol fica com as crianças no trailer, enquanto Rick e os outros investigam o lugar e não encontram nada de suspeito. Tudo parecia perfeito ali, mas estava bom demais para ser verdade, porque quando Rick abaixa a guarda, ele encontra 2 caminhantes num depósito. Por sorte, Tyrese se joga contra eles e o acerta com o martelo. Tyrese era forte, atlético e habilidoso. Acontece que ele foi jogador da Liga de Futebol Americano por alguns anos. Mas depois de uma lesão, ele deixou a carreira e se tornou vendedor de carros. De qualquer forma, depois do susto, eles vasculham a casa e encontram até suprimentos. Como estava escurecendo e a casa estava limpa de caminhantes agora, eles decidem passar a noite por ali mesmo. Lori, Rick e Cor ficam num quarto. Glenn prefere ficar sozinho num banheiro mesmo, enquanto Carol e Sofia vão dormir num outro quarto com Tyrese, Julie e Chris. Donna encontrou cobertores e os distribuía, mas tem uma surpresa quando entra no quarto onde Dale e Andrea ficariam juntos. Então ela não os incomoda e vai para outro quarto com o seu marido Allen e os filhos gêmeos. Tudo parecia ir muito bem. Aquele lugar era bom demais para ser verdade. E aparentemente era mesmo, porque naquela noite, um pouco da neve que cobria uma placa logo na entrada do condomínio começa a derreter, revelando a escrita "Todos mortos, não entrem". Naquela manhã, Rick acorda e vê que Lori já estava acordada. Ela diz que, desde que todo esse pesadelo começou, Cor nunca dormiu tão bem como naquela noite. Então Rick pensa em como Cor está lidando muito bem com todo o apocalipse e com as perdas de pessoas próximas, como Amy, Jim e Shane. A única coisa que os chateia é que Cor vai lembrar pouco de como era o mundo antes disso, e o bebê não vai nem saber como as coisas eram. No outro quarto, Tyrese acorda abraçado de Carol e pede desculpas. Ele fez isso sem querer durante o sono. Mas Carol diz que não tem problema. Ela gostou disso. Allen acorda e vê Donna pensativa. Ela estava pensando em Andrea e Dale, porque os dois perderam entes queridos e estão superando isso juntos. Vê-los juntos lhe deu esperança de que nem tudo é tão ruim assim. Quando todos acordam, eles se reúnem e Rick diz que precisam continuar investigando as outras casas, procurando alimentos, kits de primeiros socorros e tendo a certeza de que o lugar é seguro. Assim, eles se separam em 2 grupos, um com Tyrese, Carol, Allen e Donna, e o outro com Rick, Lori, Dale e Glenn. Mas primeiro, Rick vai até o trailer para pegar algumas armas, e quando volta, ele vê aquela placa dizendo "Todos mortos, não entrem". Rick se desespera e volta correndo.
Mas Donna estava ansiosa, ela já estava entrando numa outra casa, quando de repente um caminhante surge de surpresa e a morde no rosto. Donna morre imediatamente. Vários outros mortos-vivos vão para cima da mulher, enquanto Allen tenta tirá-los. Então Rick surge gritando para que eles não atirem, aconteça o que acontecer. Tyrese agarra Allen antes que ele faça alguma besteira, mas o homem consegue dar um tiro, e isso alerta todos os zumbis que estavam em todas as outras casas do condomínio. O local rapidamente fica infestado de caminhantes, e os sobreviventes precisam sair correndo dali o mais rápido possível, deixando inclusive todos os suprimentos para trás. Allen queria ficar por causa da sua esposa, mas Rick diz que ele tem que pensar nos filhos, os gêmeos Ben e Billy. Enquanto isso, Tyrese vai atrás da filha e encontra Julie e Chris quase tendo relações. O problema é que eles começam a ficar cercados e enquanto todos correm pro trailer de Dale, Rick vai até aquela casa atrás de Tyrese. Juntos, eles saem pela janela do segundo andar, mas estavam cercados de mortos-vivos, quando de repente o trailer de Dale surge, atropelando todos. Assim, os 4 sobreviventes pulam no teto do veículo e finalmente todos saem dali. Todos menos Donna. Depois disso, Rick não sabe o que dizer para Allen. Dale sabe como é perder uma esposa e diz que é melhor não falar nada. Allen deve estar atravessando o inferno agora. Já longe dali, sem comida, Rick e Tyrese vão sair para caçar. E Carl insiste em ir junto com o pai, então ele o leva. No meio da mata, Rick comenta que tem medo de que Allen possa fazer algo assim mesmo. Allen não vai machucar ninguém, ele é uma boa pessoa, mas depois do que aconteceu com Shane, Rick não duvida de mais nada. No meio da conversa, eles escutam barulho e de repente, Carl leva um tiro. Rick fica desesperado. De repente surge um homem com uma espingarda nas mãos pedindo desculpas e dizendo que foi um acidente, ele achou que era um animal. O seu nome é Otis. Rick parte para cima de Otis furioso, então ele saca sua arma e enfia o cano na boca de Otis, dizendo que vai matá-lo. Tyrese grita para Rick não fazer isso. Carl ainda estava vivo e respirando. Em choque com a situação, Rick não sabe o que fazer. Carl está inconsciente e perdendo muito sangue. Então Otis diz que mora numa fazenda a menos de 1 quilômetro dali e o dono do local pode ajudar. Sem opção, Rick vai levá-lo e pede para Tyrese voltar e buscar o resto do grupo. Assim, Tyrese volta e explica a situação resumidamente. Então todos partem em direção à fazenda. Rick e Otis chegam e encontram o dono da fazenda. O seu nome é Herschel. Ao ver o garoto baleado, imediatamente Herschel pede para que o levem para dentro da casa. Rick, ensanguentado, observa Herschel remover a bala que atingiu o ombro de Carl. E do lado de fora, Lori surge com o resto do grupo e, chorando, ela pergunta do seu filho. Nesse momento, Herschel sai e diz que a bala foi extraída. Agora é esperar pela sua recuperação. Com as coisas mais calmas agora, Rick agradece e se apresenta. E Herschel apresenta as pessoas da fazenda. Ele tem 6 filhos ali. Dos mais velhos para os mais novos são Lacey, Arnold, Maggie, Billy, Rachel e Suzy. Otis e a sua esposa Patrícia são vizinhos que estão ali vivendo com eles onde é mais seguro. Enquanto Lacey mostra a fazenda para o grupo, Rick e Lori ficam no quarto ao lado do seu filho, sem saber se ele vai acordar logo ou não. Inclusive, Rick diz que seria até bom ele ficar nesse estado de coma para não ter que viver os terrores dessa nova realidade. Fora dali, Tyrese vai falar com Otis, que tá mal por tudo que aconteceu. Otis não machucaria nem mesmo um animal se não fosse para comê-lo. Ele não é violento. Otis se desculpa muito por tudo que aconteceu e diz que, se Carl morrer, ele gostaria que Rick o matasse. Perto dali, os gêmeos Ben e Billy estão brincando na neve. E Andrea pede para eles brincarem com Carol e Sofia, porque ela precisava falar com o pai deles, com Allen.
Allen tá traumatizado, mas Andrea pede para ele ser forte pelos seus filhos. Ela perdeu a irmã Amy, ela sabe como é perder alguém amado. Mas Allen só grita para ela deixá-lo sozinho. No quarto onde Carl está se recuperando, Herschel acorda Rick e Lori, porque o garoto tinha acordado. Rick e Lori levantam felizes e abraçam Carl. O garoto diz que o seu ombro dói, mas ele estava bem. Inclusive, Carl diz que é melhor que ninguém tenha roubado o seu chapéu. Então Tyrese chega e entrega o chapéu para ele, e leva também Carol com Sofia. Carol diz que eles ficam lindos juntos e deixam as crianças a sós. E Sofia dá um beijo no rosto de Carl pela sua coragem. Mas Carl reage com nojo, como uma criança reagiria mesmo. Ele estava bem. Fora da casa, Dale vai falar com Lori, dizendo que tá muito velho para discussões e ele só vai falar e a conversa vai terminar. Dale diz que Rick é o cabeça do grupo e todos precisam dele mentalmente estável. Dale não quer saber o que Lori fez com Shane, mas se o bebê for dele e não de Rick, que ela leve isso pro túmulo, porque se Rick souber disso, ele vai surtar. E depois de falar isso, Dale diz que o jantar tá pronto. Finalmente o momento é tranquilo, e durante o jantar, Meg vê Glenn olhando para Carol. Depois de comer, do lado de fora da casa, Meg vai falar com Glenn e diz que viu o quanto ele olhava para Carol. Então Glenn responde dizendo que acha que gosta dela e gostaria de ter pelo menos mais algumas relações antes de morrer. Ele pede desculpas pela conversa, mas Meg o surpreende dizendo que se é isso que ele quer, ela pode ter relações com ele. Então Glenn aceita. Enquanto isso, Tyrese vai falar com a sua filha Julie e com Chris e dá uma bronca neles, perguntando se ela quer ficar grávida naquela situação. Tyrese diz pra ela pensar no que tá fazendo e sai dali. Mas depois dessa bronca, Chris diz a Julie que eles precisam ir em frente com o seu plano, para ficarem juntos por toda a eternidade, sem Tyrese no seu caminho. E Julie diz pra eles esperarem o momento certo. Em outra parte da fazenda, Herschel conversa com Rick e conta como o seu pai comprou a fazenda e ele cresceu ali. Herschel era veterinário, por isso tinha conhecimentos médicos. Então Herschel diz que Rick e os outros terão segurança e comida ali com eles, mas vão precisar continuar morando no trailer, já que não tem tantos quartos disponíveis. E Rick pergunta se o grupo poderia dormir no celeiro, mas Herschel diz que não, porque lá é onde eles mantêm os seus mortos. Herschel mantém os mortos-vivos que surgiram ali no celeiro. Ele não quer matá-los, ele os está mantendo até que descubram uma cura para essa doença. Mas Rick diz que tem uma forma mais fácil de lidar com eles, é matando os mortos. Herschel grita que é um absurdo matá-los, mas Rick diz que as criaturas já estão mortas, não são pessoas, são monstros. Não era inteligente manter um monte assim tão próximo. Eles deveriam atirar na cabeça de cada zumbi dentro daquele celeiro. Mas Herschel grita que o seu filho, Shaun, também tá lá, zumbificado. Shaun foi mordido alguns dias antes e morreu. Então ele despertou e tentou atacar a própria família. Sem saber mais o que fazer, Herschel o trancou no celeiro e passou a fazer o mesmo com os outros mortos-vivos que vagavam pela fazenda, como os seus vizinhos. Rick para de discutir e, um pouco mais calmo, diz que sente muito pela morte do seu filho. Ele mesmo não saberia como agir se Carl morresse. O problema é que Herschel mantém 14 zumbis ali dentro, entre vizinhos e o seu filho. Mas eles estão seguros, não tem como as criaturas saírem do celeiro. Então Rick diz que vai dar esse voto de confiança para Herschel e espera que ele esteja certo. Naquela noite, enquanto dormem no trailer, Rick encontra Allen chorando do lado de fora. E Rick tenta consolá-lo, dizendo para ele ser forte pelos seus filhos. Enquanto isso, Glenn dá uma saída do trailer também, para se encontrar com Maggie. Na manhã seguinte, Rick pede desculpas a Herschel pela discussão do dia anterior. Rick ainda estava nervoso pelo que aconteceu com Carl.
e agradece por Herschel deixar todos ficarem na sua fazenda, e oferece algumas armas para ele inclusive. Herschel então agradece, mas espera nunca ter que usá-las. Naquela tarde, Rick chama por Tyrese, que estava cada vez mais próximo de Carol, para um treinamento de tiro ao alvo. Glenn ensina Meg, enquanto Rick ensinava Tyrese, Julie e Chris. Mas de repente, Herschel surge e grita para todos pararem de atirar, porque do outro lado tinha a casa dos Thompsons. Eles poderiam destruir a propriedade. Então Rick se desculpa e pergunta se os Thompsons estão no celeiro também. Nesse momento, um caminhante surge, atraído pelos tiros. Rick ia atirar nele, mas Herschel o impede, dizendo que vai levá-lo ao celeiro. Assim, Rick abaixa a arma e pede para Herschel ter cuidado. Ele já fez isso algumas vezes, então enquanto Rick distrai a criatura, Herschel o imobiliza. Assim, Herschel o leva até o celeiro e pede ajuda de Lacey e Arnold. Os dois filhos de Herschel vão até os fundos do celeiro e tentam atrair os zumbis para lá enquanto ele abre a porta para jogar o caminhante ali dentro. Mas nesse momento, um grande zumbi acaba empurrando a porta do celeiro, derrubando Herschel e o morto-vivo. Com isso, a criatura avança para cima de Herschel e chega ao ponto de quase mordê-lo. Mas Arnold se lança contra a criatura e começa a espancá-la. Só que com isso, todos os caminhantes presos ali dentro saem do celeiro. Inclusive Shaun, zumbificado, que morde e mata o irmão Arnold. Lacey corre para ajudar, enquanto Rick começa a disparar contra as criaturas. Mas eram muitos, e Lacey também é pega e é devorada. Meg vai até o pai e ele pega sua arma. Então Herschel atira na cabeça de Shaun e de Arnold, pedindo desculpa a eles. Ele atira em todos e mata o máximo de criaturas que pode. Então ele pede desculpas mais uma vez e aponta uma arma para sua própria cabeça. Mas antes que possa apertar o gatilho, Rick o impede. Todos os zumbis do celeiro estão mortos, mas 2 filhos de Herschel também estão. Então, enquanto queimam os corpos naquela tarde, Herschel chora e diz que Rick estava certo. Naquela noite, Julie e Chris vão até Tyrese, porque Rick não pegou as suas armas de volta. Mas Tyrese permite que eles fiquem com as armas para sua proteção, ainda mais depois de tudo que aconteceu ali. Mas devem usá-las só em caso de emergência. Longe de Tyrese, Chris chama o pai de Julie de babaca e diz que agora que eles têm armas, vai ser muito mais fácil concluir o plano deles. E Julie concorda. Então ela diz que ama Chris e eles se beijam. Eles estavam planejando algo muito bizarro. Na manhã seguinte, Herschel levanta cedo e vai chamar a sua filha Meg, e a encontra dormindo junto com Glenn. Herschel fica furioso e parte para cima dele. Não faziam nem 24 horas da morte dos seus irmãos, mas Meg grita com o pai, dizendo que já tem 19 anos e está apaixonada por Glenn. Glenn só passou a noite ali porque ela pediu para não ficar sozinha. Então Herschel fica em silêncio e sai furioso dali. Rick e Allen limpam o celeiro para que possam usá-lo, agora que ele está desocupado. Aquilo inclusive serve de distração para Allen, que está colocando a cabeça no lugar para poder cuidar das crianças, já que era isso que Donna iria querer. No meio daquela limpeza, Rick se enfurece ao pensar que não fazia sentido eles ficarem no celeiro com tantos quartos vazios na casa agora. Então ele vai falar com Herschel sobre isso. Mas Herschel já estava irritado e não gosta dessa conversa. Ninguém vai tomar os quartos dos seus filhos. Eles são bem-vindos enquanto Carl se recuperar. Depois disso, eles devem ir embora. Só que depois de saber o que Herschel disse, Laurie vai até ele e o confronta, apesar dos pedidos de Rick para que ela não faça isso. Laurie pergunta por que eles estão sendo mandados embora se ficaram por semanas na fazenda. E Herschel retruca, dizendo que nunca os convidou para morarem ali. Ele diz que não tem comida suficiente para todos pro resto da vida, além de que ele tem que cuidar da sua própria família. Então Laurie diz que, se não fosse pelo seu grupo, Herschel e a sua família estariam todos mortos pelos zumbis do celeiro. A culpa é toda de Herschel e da sua estupidez.
Isso faz Herschel perder a paciência e quase dar um tapa em Laurie, mas Rick o impede. Herschel perdeu 3 filhos e encontrou Maggie com Glenn. Ele estava surtando e não aguentou o pedido de usarem os quartos dos seus filhos recém-mortos. Então Herschel saca uma arma e aponta para a cabeça de Rick, dizendo que quer que todo o seu grupo saia da fazenda imediatamente. Tudo piorou quando eles surgiram ali. Ele quer todos fora. Mais tarde, Otis vai falar com Herschel. Herschel estava encolhido num canto no seu quarto. Ele se culpa, ele acha que está ficando louco. Ele quase matou Rick. Todos arrumam as suas coisas para irem embora. E Rick pergunta se Glenn se despediu de Maggie, mas Glenn diz que não, porque ele vai ficar na fazenda com ela. Inclusive, Maggie já falou com Herschel sobre isso. Antes, Glenn não tinha medo de morrer, mas ele não se sente mais assim com Maggie e não quer ficar sozinho nunca mais. Ele estava feliz agora. Assim, sem Glenn, o grupo parte para mais uma jornada. Naquela noite, eles acampam e fazem uma fogueira. Sofia pergunta se pode comer mais e Carol diz que não, eles estavam ficando sem comida. Mas a pequena Sofia diz que ainda está com fome. Era uma situação muito complicada. Para piorar, no outro dia, os homens do grupo caçam e procuram comida em lojas abandonadas pelo caminho, mas não encontram nada. Num certo ponto, a gasolina do trailer acaba e Rick pede para todos procurarem carros abandonados para conseguirem gasolina, ou casas onde possam passar a noite, ou até mesmo comida. E se alguém encontrar alguma coisa, deve voltar para o trailer e buzinar para os outros. Enquanto isso, Allen vai tomar conta das crianças ali. Dale parte junto com Andrea, mas logo depois de escalar um morro, eles voltam para o trailer e buzinam. Assim, Dale e Andrea se reúnem com todos e os levam pelo morro, porque eles encontraram uma enorme prisão. Um lugar cercado, onde ninguém sai, mas também ninguém entra. Um lugar onde todos poderiam começar uma nova vida, onde deve ter remédios e até mantimentos. Então Rick diz que esse é o lugar perfeito. Eles encontraram um novo lar. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O segundo volume de The Walking Dead é muito bom, mas ainda é de desenvolvimento de personagens, de estabelecimento do grupo. As coisas começam a ficar tensas, mas ainda é bastante leve se comparado com o que vem pela frente. O maior problema aqui é que a qualidade da arte cai bastante, na minha opinião, com relação ao volume anterior também. Isso porque houve mudança de artista e, sinceramente, ela não melhora muito com o passar do tempo. Esse segundo volume foi praticamente adaptado por inteiro na segunda temporada da série em live action. E uma curiosidade é que a partir daqui, alguns personagens vão batizando os zumbis com outros nomes, como caminhantes ou andarilhos. Mas alguns ainda se referem como zumbis. Aquela história de que eles nunca usam a palavra zumbi vale para a série em live action e não para o quadrinho. Mas de fato eles vão parando de usar o termo zumbi com o passar do tempo. De qualquer forma, esse é só o segundo volume de pelo menos 32. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.